Boa noite, irmãos. Sempre louvo ao Senhor pela oportunidade de trazer a sua palavra. Quero meditar com os irmãos esta noite sobre um assunto que já vemos tratando há alguns domingos que eu venho falando. Não é Efésios, mas falamos muito sobre João. E uma coisa que muito me passa a memória nesse grande prólogo que a gente se encontra em João é que muitas vezes o mundo tem marcações de eventos. Eventos muitas vezes são aquilo que move uma grande quantidade de pessoas, aquilo que muitas vezes sensibiliza um grupo específico, ou muitas vezes também um evento é aquilo que mobiliza todas as coisas, muitas pessoas. Mas nem todos os eventos mobilizam todas as pessoas, eventos muito particulares, mas pensando constantemente alguns eventos que ocorrem no mundo e que normalmente param sociedades ou país inteiro. Normalmente, alguns me veio à memória, alguns deles, né? Que acabam gerando opiniões, sejam favoráveis ou não, debates, né? Quem é a favor, quem é contra, ou quem gosta e quem não gosta. Mas todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo a falar sobre certos eventos. Isso mexe com a maioria das pessoas. Esses eventos que eu pensei rapidamente foram Copa do Mundo, né? Normalmente, pelo menos no contexto brasileiro, a nossa cultura brasileira, Copa do Mundo é algo que normalmente mexe com o emocional, seja de quem gosta, quem não gosta, quem torce a favor, quem torce contra, enfim. Então, isso mexe muito com as pessoas e isso acaba, né, tem toda uma cultura do nosso país com isso. Outra coisa são as eleições. A eleição é algo também que mexe muito com as pessoas, que é de partido A ou B, e isso mexe toda uma sistemática social e nos últimos anos tomou proporções ainda maiores e a gente tem cada vez mais pessoas tendo o seu emocional, sua vida sendo mexida pelo evento, pela essa questão da eleição. E o outro evento que eu pensei também são guerras, apesar de a gente não passar por uma guerra, mas toda vida que tem guerra, por exemplo, que acontece em algum local do mundo que envolva grandes potências ou que acenda algum tipo de debate específico, normalmente isso também mexe com o emocional, com as pessoas, que envolve também outras coisas além da guerra em si, mas outros pensamentos, posições, enfim. Isso também são eventos que ocorrem e acabam gerando todo um pensamento, toda uma mobilização da sociedade. Todo mundo tem alguma opinião, normalmente, ou a maioria das pessoas vão ter algum tipo de opinião. Pensando sobre esses eventos, eu quero que a gente abra num texto que vai falar sobre o maior evento que o mundo já teve. É esse evento da encarnação de Cristo. Todo o prólogo, né, de João, que é o texto que nós estamos lendo, trabalhando, que o prólogo é essa grande introdução da obra literária, né, do evangelista, do apóstolo João, ele também tem um tom explicatório, né? Ele introduz e explica algo que ele vai começar ali depois decorrer sobre os acontecimentos a respeito de Cristo. E nesse grande prólogo, uma das coisas mais enfáticas que João quer deixar muito claro, principalmente quando você lê todo, você lê a primeira vez, mas depois que você lê todo e lê de novo, ainda fica mais evidente do que João estava querendo falar, que Jesus é Deus. Esse é o ponto da primeira e segunda parte que nós vimos. Mas, nesse terceiro ponto, continua com essa mesma ideia, mas eu quis trocar para dizer que Jesus é o maior evento que esse mundo já teve. E esse evento, diferente dos demais que nós vimos, eu citei aqui, não é um evento que fica no passado e fica lá como apenas uma mera lembrança. Não. Esse evento tem impactos, teve impactos não só no período que ele esteve, mas teve impactos após e até hoje e terá eternamente. A vinda de Cristo foi graça sobre graça. E isso é algo tão real, tão marcante, que é diferente de tudo que o mundo já viu. A Copa fica lá atrás. A gente lembra, a Copa de 2002, o Brasil foi isso, aquilo, outro. A Copa de 94, Pessoal, é lá atrás. Na eleição do ano tal, aconteceu isso, aquilo, outro. Na guerra tal, do ano tal. Tem impactos que, às vezes, realmente, alguns desses eventos acabam trazendo impactos duradouros, né, de guerras ou até questões políticas. Mas nenhum deles trouxe tamanho peso, tanta ênfase naquilo que se propôs e nem trouxe tantas bênçãos, nenhum deles, comparados a este. Esse foi inigualável, inimaginável, foi algo gracioso, surpreendente. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto é João capítulo 1, versículo 14 em diante, até o verso 18. E aí o prólogo aqui encerra, aí começa outra parte. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é a quem eu disse:
O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? O verso 14 já começa com esse evento. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo habitar entre nós é um termo muito frequente, até lembrando aqui, até pelo contexto que nós vamos lendo, que depois ele fala de João, e ali ele faz uma relação do Antigo e do Novo Testamento. Essa ideia do habitar lembra muito os textos lá de Êxodo, quando fala sobre o tabernáculo, ou o tabernáculo do encontro, e a tenda do encontro e o tabernáculo, né? São dois eventos ali que normalmente têm um fim parecido, de Deus ali naquele ambiente do tabernáculo se encontrar ou ter um relacionamento com o povo. Quando João cita que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está trazendo essa ideia também, de que há uma relação próxima, um envolvimento muito íntimo, algo muito mais afetuoso do que houve antes. Ele está lembrando aos leitores algo que parecia contigo, como é que Deus se relacionava. E aí ele está dizendo, mas Cristo, Ele é a expressão máxima, ou essa maior manifestação do relacionamento de Deus com os homens. Na antiga aliança havia o tabernáculo, e ali era um local de encontro com Deus, a tenda do encontro, o tabernáculo, local onde Deus se apresentava, conversava e tinha todo um relacionamento com o povo, apresentava suas diretrizes, enfim, o povo se encontrava ali com o Senhor. Havia um local que se manifestava como uma relação do povo com Deus, algo relacional ali. Mas aí algo muito mais profundo, muito mais relacional acontece. Jesus. E Ele encarna e habita entre nós. E aqui é uma expressão máxima desse relacionamento de Deus com os homens. Jesus, Ele faz isso. Ele é essa grande beleza da graça, do amor de Deus para com todos nós. Ao ponto de que nós, em Cristo, percebamos que assim temos um relacionamento muito mais pessoal, muito mais profundo, muito mais verdadeiro com o Pai. É em Cristo que encontramos isso. É o único verdadeiro, né? Que se você não estiver em Cristo, nenhum outro tipo de relacionamento importa. É só nele que você vai ter um relacionamento profundo e verdadeiro. E aí, claro, as disciplinas espirituais, que não é o ponto que eu vou tratar aqui. A oração e outras coisas mais que a palavra de Deus nos ensina, que você faz tudo isso em Cristo. Ah, Bruno, eu leio a Bíblia, eu oro, mas não é para Jesus, eu não creio em Jesus. Não adianta. Se você não crê em Cristo, você está perdido e não está em um relacionamento com Deus. É somente por meio dele. É Ele que expressa. É Ele o meio, é o caminho. Sem Ele não há forma nenhuma de chegar até Deus. Então, esse primeiro ponto de habitar entre nós mostra essa ideia dessa representação. E esse evento é tão magnífico, tão importante da encarnação de Cristo, que eu quero ler dois textos aqui, na verdade um texto, que apresenta dois personagens. O irmão que puder abrir, vai para Lucas capítulo 2. A gente tem dois personagens das Escrituras que muitas vezes até passa despercebido em algumas leituras, mas é Ana e Simeão. A gente vê esse exemplo aqui, lá em Lucas capítulo 2, versículo 25. Versículo 25 em diante. Eu vou ler os dois exemplos, como é que esse evento foi recebido por duas pessoas de Deus. Diz assim, Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Jesus, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão o abençoou e disse a Maria:
mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassar a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 2 personagens que, ao encontrar essa grande beleza do Cristo encarnado, de Jesus, o Deus que encarnou, eles vendo essa beleza, esse evento máximo, eles se alegravam. Eles entendiam a profundidade, eles entendiam a beleza deste evento, da relação e das promessas de Deus que estavam sendo cumpridas ali, e as promessas e as bênçãos que redundaria a vinda do Cristo. Até Simeão fala, né? A luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, a gente vê que não era só uma bênção particular, mas o próprio Simeão já entende que era bênção para todos os povos, tanto para os gentios como para o povo de Israel. Cristo é essa grande beleza. O Verbo se fez carne, e isso deveria nos impactar, ao ponto de, ao olharmos as Escrituras, ao lembrarmos do que Cristo fez e o que Ele faz ainda hoje, nos mantendo, nos guardando, nos livrando de mal, nos dando as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, muito bem citadas em Efésios capítulo 1, essas grandes verdades fazem com que esse evento, esse é o primeiro ponto, o evento. E aí a gente tem essa grande beleza. No versículo 14 ele continua, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aqui João novamente apresenta Jesus como cheio da graça e da verdade, ou da verdadeira graça, ou cheio da fidelidade, mostrando que ele veio com esse favor imerecido, essa abundância do amor de Deus para com o povo eleito de Deus, seja gentios, seja judeus, e essa beleza se revela na pessoa de Cristo. E João novamente faz essa ideia do unigênito do Pai, mostrando que ele veio do Pai, que ele tem essa implicação da essência divina. O texto que o pastor Jaime escolheu, na verdade, louvor, né, que é do texto de Hebreus capítulo 1, é um dos textos que eu queria ler nessa passagem, que justamente mostra esse relacionamento que é dado pela pessoa do Cristo, e aí de Jesus Cristo, e a gente vê Hebreus capítulo 1, versículos 1 em diante, a gente vai ver perfeitamente essa relação. Vamos lá para Hebreus capítulo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mostrando mais uma vez a divindade, que ele tem a mesma essência do Pai. 3 seres distintos, 3 pessoas distintas, com a mesma essência, a Trindade, a segunda pessoa. Jesus mostra isso, essa expressão exata. E a gente vai ver isso também no versículo 18, que novamente João repete isso. Então, percebam isso, essa beleza, esse evento é grandioso. O segundo ponto que a gente vai tratar agora é do 15 ao 17, as bênçãos que esse evento nos proporciona. O evento é grandioso, o evento é magnífico, o evento mostra a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. É um evento único. E aí eu passo aqui da encarnação, e aí sim chegando a morte e ressurreição, e a destra do Pai, como diz Hebreus 1, as bênçãos que assim a gente consegue por meio de Cristo, somente por meio de Cristo. E aí a gente percebe aqui no versículo 15 em diante, a gente fala do testemunho de João, que começa assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui João, né, falando a respeito de Jesus, ele vai dizer isso, que ele está dando testemunho de Cristo. E assim é um exemplo para todos nós, somos testemunha desse Cristo.
E aí ele também fala sobre a ideia de que este é o quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo primazia, porquanto já existia antes de mim. João fala que ele vem depois de mim, mas ele já existia antes de mim. Ou seja, a questão de ministérios, né? João começa primeiro, Jesus começa depois, mas João está dizendo, olha, ele está vindo depois, depois lá em outros textos vai dizer que eu não sou digno de desatar sandálias e tudo, a grandeza dele, do Cristo, né? Mas Jesus diz, ó, ele vai começar depois de meu ministério, mas ele é muito maior do que eu. E ele fala com essa ideia de que ele ser antes dele, também já dá a ideia de eternidade. Quando eu leio esse texto, eu lembro da transcendência de Deus. Ele dando esse testemunho também, por conta já existia antes de mim. Essa ideia da existência dele, antes de tudo, antes do mundo, mostrando a grandeza. E lembrando que a gente lê assim, os textos que ele estava na criação, que ele criou o mundo, né, por meio dele, por meio da palavra foi feita todas as coisas e tudo mais. Como é o que é lembrado nos primeiros versículos de João 1, que a gente também meditou aqui alguns domingos passados. Então, isso também remete muito ao que João 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 vai falando ali sobre que Cristo estava na criação, Cristo criou juntamente com o Pai, né, ali a Trindade criando o mundo, e por meio dele o Pai criou todas as coisas, e a gente percebe ali que ele é Deus, Criador, assim juntamente como o Pai o é, né, essa ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, voltando ao texto aqui, ele continua, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É interessante esse texto, porque a gente tem que trazer duas coisas à mente. Quando ele fala, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, ou seja, dos seus ensinamentos, né? E pode ver várias bênçãos aqui envolvidas das manifestações, mas quando ele fala graça sobre graça, é graça sem medida, ou graça e mais graça, mas é como se fosse uma adição, mas não apenas isso. Eu acho que muitos trazem essa ideia, eu acho que tem essa ideia, mas pelo versículo depois, o versículo 17, que ele fala sobre a lei que foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Parece-me também que o João está falando não apenas de mais graça, mas de uma graça superior àquela graça que já foi manifestada. Alguns acham que a lei não tinha um aspecto de graça, porque a lei traz juízo, e a gente vai ver isso também no versículo 17. Não é que a lei não havia graça, mas quando João faz a distinção, parece muito mais relação à salvação do que a lei não podia ofertar, de que, na verdade, Cristo oferta. A lei não salvava, a lei mostrava o pecado do homem e mostrava que o homem precisava de Deus, mas a lei não propiciava salvação. Ela apontava o pecado e também apontava para o Senhor Jesus Cristo, que era o único que podia cumprir ela e cumpriu perfeitamente, e também é aquele que pode trazer redenção ao homem caído e perdido. Mas a lei era uma manifestação da graça de Deus. Deus manifestou o seu amor e sua graça quando deu a lei ao povo, para que o povo pudesse, pecador ainda, não conseguindo cumprir perfeitamente a lei, mas se nortear. Tem vários benefícios ali da lei para o povo que era pecador e não conseguia, mas a lei tem diversos benefícios. Então, quando ele fala graça sobre graça, ele não está apenas manifestando uma questão de mais graça. Sim, tem isso também, mas também mostrando que a graça, ela é de Cristo, né, manifestada, ela é superior à antiga graça manifestada. A relação de Deus é progressiva, realmente Deus vai se envolvendo mais com o seu povo ao longo da história. A gente tem Moisés, depois tem o povo de Israel, a igreja, que estão povos de todas as tribos, línguas e nações. Isso se manifesta constantemente na pessoa do Cristo, onde nós aqui do Brasil louvamos e adoramos a Deus, temos acesso ao Pai se a gente entrar no nosso quarto e orar. Algo que antigamente haveria medianeiros, levitas, homens que tinham que chegar a esse momento de se apresentar a Deus, mas por meio de Cristo há um acesso mais abundante para todo crente em Cristo Jesus para chegar até Deus. É mais graça, é mais favor imerecido, é mais amor e relacionamento envolvido nisso. E mesmo assim, muitas vezes, nós não aproveitamos, nós não desfrutamos disso, nós não queremos isso muitas vezes. Eu quero conversar com um fulano de tal, ou eu quero conhecer a pessoa tal, mas o Cristo,
que tantas vezes se manifesta aqui, essa beleza que a gente está descrevendo tanto em João, quanto Hebreus, quanto Colossenses, quanto todas as escrituras apontando para Ele, a gente vê Ele aqui nos textos. Ele encarnou, viveu entre nós, ressuscitou ao terceiro dia. Essas belezas não nos impactam como impactou Ana e Simeão, não nos impactam como impactou os apóstolos, como os homens de Deus no passado. Muitas vezes falhamos num relacionamento mais profundo com Deus, mesmo que isso seja hoje mais acessível a nós. E muitas vezes não somos a testemunha como João Batista o era. Então, lembrando destes textos, vendo esses textos, a graça sobre graça, a superioridade da nova aliança, né, que foi dada ali por meio do sangue de Cristo, é muita beleza, é muito grandioso, e mesmo assim, a gente olha para isso, percebe isso, e não vive isso. E isso precisa nos alertar, irmãos. Precisa fazer com que a gente pense constantemente nas belezas que foram dadas por meio de Cristo. Eu estou citando aqui vários textos, estou lendo aqui esse texto, citei alguns já que li com vocês. E a gente precisa lembrar sempre essa beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto que eu queria ler com os irmãos, e aqui pensar um pouco mais nele, é o texto lá de Efésios, capítulo 2. Li outras vezes com os irmãos, mas é um texto que mostra das belezas da graça de Cristo, e a gente percebe aqui nesse texto de Efésios, capítulo 2, que eu preguei aqui uns domingos também atrás, e a gente percebe um pouco dessas bênçãos que são dadas por meio de Cristo. E aqui esse texto vai mostrar essa graça abundante, superior, que está sendo ainda mais abundante ao povo dele. E aqui a gente tem também o livro de Hebreus, né, que fala muito sobre a superioridade da nova aliança com a antiga. A gente também podia ir muito no livro de Hebreus, que constantemente fala isso, da superioridade de Cristo como mediador e tudo mais. Mas vou ficar em Efésios, que eu gosto muito desse texto aqui. Versículo 11 em diante, capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Percebe? A graça, antes vocês estavam separados da comunidade de Israel, distantes das alianças e tal, mas agora, ele diz no versículo 14, né? 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, não só longe, era longe, distante das alianças, distante das promessas, sem Deus, sem esperança, vocês estavam tudo isso, mas agora em Cristo, vocês foram aproximados pelo sangue da promessa. É por meio dele, essa graça que nos trouxe para mais próximo. A gente estava distante daquelas revelações, eu tenho essa pregação aí, eu já falei, expliquei mais ou menos o que significa tudo isso, mas é graça, é mais abundante graça, é mais... totalmente diferente, não, mas é mais profunda, é mais intensa, é maior essa graça que é dada a nós na nova aliança do que havia na antiga. É bem maior. Lê Hebreus, lê esses textos, você vai ver como é a superioridade das alianças, como é que essa manifestação do amor, da graça e da paz que vem por meio de Cristo, e essa paz é tanto para com o nosso Senhor como para uns com os outros. Lembre-se disso. Cristo conquistou a paz para nós com Deus. É só por meio dele que eu e você temos acesso ao Pai. Não só nós, mas todos aqueles que um dia querem chegar-se até Deus, o Pai, só consegue por meio de Cristo. A condição do homem sem Cristo é perdição. Eu vou ler já o próprio texto de João falando sobre isso. Se você negar o Filho, é condenação eterna. É só por meio de Cristo que nós temos acesso. É Ele que nos traz a paz. É Ele a nossa paz. É por meio dele, do sangue dele, é aquilo que ele fez. É por meio desse evento, da encarnação, por ele ter vindo, cumprido o seu papel, morrido na morte de cruz e ressuscitado no terceiro dia, que eu e você podemos hoje estar aqui cultuando.
Eu e você podemos hoje chegar em casa e orar, ler a nossa Bíblia e poder pedir a Deus ajuda para vivê-la. Ou temos capacidade, ou somos capacitados pelo Espírito Santo, que só é concedido a nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Porque sem Cristo, nós todos estaríamos, como esse texto fala, distante das alianças, das promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. E mesmo assim, eu sabendo dessas verdades, que Ele é Deus, que Ele encarnou, que Ele é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser, e mesmo assim, muitas vezes, eu não me comprometo com esse Cristo como deveria. Esse evento não me impacta como deveria. As bênçãos desse evento, manifestadas aqui já citadas, tanto Efésios quanto João, não nos faz amar mais, não nos faz desejar mais a Deus, não nos faz, muitas vezes, querer mais vida de oração, leitura bíblica, as disciplinas. Eu quero conhecer mais esse Cristo, eu quero amar mais esse Cristo, eu quero estar mais próximo desse Cristo. Como? Vou me debruçar. O que Ele disse? Como é que Ele falava? Como é que Ele ensinava? O que os apóstolos que assim aprenderam dele falavam? Um homem que entendeu isso muito bem é o apóstolo Paulo, e a gente tem um texto muito forte sobre tudo isso. Lá em Filipenses, vocês podem abrir o texto de Filipenses, está em Efésios, né? Só o próximo livro. Filipenses, capítulo 3. É o 3? Espera aí, perdão. Espera aí, perdi aqui no texto. Só um instante. 3 mesmo, perdão. Versículo 4 em diante. 3, 4 em diante. Bem que eu também poderia confiar na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou esterco, algumas traduções, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí ele vai continuando. Apóstolo Paulo entendeu o evento, creu, tudo para mim é perda, eu me considero tudo refúgio, esterco, para ter a Cristo, alcançar a Cristo, Ele é tudo que tenho. E esse texto de Filipenses eu acho fantástico. Filipenses 1, ele fala para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Este homem sabia da importância do Cristo encarnado e vivia isso no seu dia a dia. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos também, mas a gente tem muitos relatos dele, principalmente Filipenses, para mim eu acho fantástico, capítulo 1, o 3 aqui. A gente percebe isso muito forte. Mas muitas vezes nós não temos a mesma coragem. A gente aplaude muito Paulo. Paulo era um cara crente e tal. Mas muitas vezes a gente não está disposto a viver o que Paulo viveu. Não está disposto a olhar para o apóstolo e falar, rapaz, eu vou fazer esses sacrifícios aqui, eu vou renunciar a essas coisas aqui como o apóstolo Paulo renunciava. Eu vou abrir mão aqui por causa de Cristo. Isso aqui é legal, mas pode de alguma forma não ajudar. Eu vou me abdicar disso aqui para poder ter a Cristo, para pregar mais o reino. E a gente não faz isso. A gente aplaude as chicotadas, as pedradas e se emociona com aquilo tudo que os apóstolos viveram, mas muitas vezes a gente também é muito preciosista demais para fazer as mesmas coisas. Não queremos receber uma crítica porque cremos em Jesus. Não queremos receber um não. E a gente nem está falando aqui de chicotada e pedrada e como o apóstolo Paulo viveu. Aí a gente está falando de, e esses homens viveram isso. Mas falando de coisas ainda mais simples. Uma rejeição, talvez, de um grupo de amigos que você gosta, mas só fala coisas indecentes, só escarnecem, e você, por causa de Cristo, poderia sair ou se posicionar, mas você tem medo, você fica com receio, aquilo ali e tal. Mas muitas vezes, às vezes se fosse algo que um cantor que você gosta, uma série que você gosta, ou algo que você tem muita preciosidade, você brigava, você discutia, você saía de perto porque aquilo lhe incomoda.
Mas o grande, verdadeiro Cristo, isso não é tão suficiente ainda para você, para a gente fazer isso, para todos nós, para a gente possa aprender isso e poder viver isso na prática. O Evangelho, ele nos mostra essas realidades da beleza de Cristo, mas também nos chama a uma vida de compromisso profunda com o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Essas bênçãos precisam ser anunciadas constantemente e lembradas constantemente, para que nós possamos não esmorecer na fé e não perder de vista o que realmente nós fomos chamados, que é para ser testemunhas desse Cristo, desse Evangelho. E continuando em João, agora novamente capítulo 1, versículo 17, ele fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Reafirmando, não é que a lei não tenha graça, a lei havia graça, mas a lei não era meio de salvação, como a gente leu agora Filipenses falando, né? Eu busco a justiça que vem por meio de Cristo, não é que procede da lei, mas por meio de Jesus Cristo, né? Da fé em Cristo Jesus. A lei, ela era boa, ela era santa, mas ela não era um meio de salvação. Ela tinha, claro, mas o homem pecador nunca ia conseguir cumpri-la. Então ela tinha, sim, o propósito de mostrar que o homem não tinha capacidade de agradar a Deus nos termos corretos da lei. Lembre-se disso. Deus só aceita perfeição. Lembre-se disso. Bruno, que coisa, né, chocante. Então quer dizer que o que eu faço e tal, o que a gente faz ainda é imperfeito. Não chega nos padrões do nosso Senhor. Certo? Mas o que Deus quer? Perfeição. Bruno, eu errei uma vez. Perfeição. Pensei uma vez errado. Lembrando de ações e motivações e pensamentos. Deus só aceita a perfeição. Por isso, Cristo teve que vir e fazer tudo perfeito. E aí, nós, quando cremos em Cristo, a justiça dele é imputada a nós, é colocada sobre nós. E aí, Deus vê a justiça de Cristo fez por nós. Não é a minha justiça, mas a justiça dele. É aquilo que ele fez. É aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. É a sua vida perfeita. Por isso que o sacrifício tinha que ser perfeito. Era porque Cristo conseguia cumprir as exigências perfeitas do Pai. Nós não conseguíamos. Bênção desse evento. É por isso que Cristo tinha que encarnar, porque o homem estava perdido e não tinha condição de salvar a si próprio. O mundo estava em trevas. Não ia conseguir ninguém. Mas Cristo tinha que vir para pagar a nossa dívida, para agradar o Pai, glorificar o Pai na sua obra, fazer a missão correta. E em tudo isso, glorificar primeiramente a Deus e com isso também, salvar o povo que também glorifica a Deus, né? Salvar o povo eleito. Essas verdades, essa bênção do evento precisa ser reafirmada e lembrada. Então, a lei tinha esse papel. E ele fala: graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, porque a salvação veio por meio dele. Entendo que esse é o sentido. E aí, em João capítulo 3, novamente a gente repete versículo 16, que é um texto muito conhecido, né? E a gente vai continuar lendo, porque a gente vai ver essa bênção da salvação e ao mesmo tempo atrelado com o aviso para aqueles, o ultimato, né? Para aqueles que não creem em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que não pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Aí quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, salvação, né? Quem por meio de Cristo, mas se você não crê no Filho, você já está condenado. Então, bênçãos desse evento. A salvação por meio de Cristo, sem Cristo não há salvação, não há outro meio. Não, você não creu em Jesus, mas você pode fazer esse meio aqui. Não. Creu nele, salvo. Não creu nele, condenado. Só existe um caminho, um meio. E esse meio é Cristo Jesus. E ele encarnou, esse é o evento, essas são as bênçãos. Salvação, redenção, mediação com o Pai, paz com Deus, paz uns com os outros. E a gente percebe, 2 Coríntios, que é o texto que eu sempre cito aqui, capítulo 5, né?
que Ele reconciliou a gente com o Pai, que só por meio do que havia um momento de inimizade, e Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus, sem Cristo distante de Deus, com Cristo próximos e ligados a Deus. Então, essas são bênçãos desse evento, sem medida, de Cristo, o Deus encarnado, vivendo entre nós. E o último versículo que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui João, mais uma vez, enaltece a glória de Deus, revela a glória de Deus. Percebe? Ele fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui ele está falando da divindade mais uma vez, apontando que Cristo é Deus. Ele fala: ninguém viu o Pai, que está no seio do Pai, né? É quem o revelou. Então, o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus unigênito que ele cita aqui, porque a gente tem até uma relação, quando a gente lê os evangelhos, que ele é o Filho unigênito de Deus. João agora fala o Deus unigênito, fazendo aí um jogozinho aí das palavras, aí para a gente tentar ver isso mais forte, né, da divindade de Cristo. E além disso ele fala que ninguém viu o Pai. Aqui pode também ser uma relação muito forte com a própria ideia da revelação que Deus fez a Moisés, né, lá do monte e tudo mais. E Moisés viu Deus. Você não pode ver a Deus, né, Moisés? Você vai ver as costas, né? A expressão ali como se fosse o final da glória passando, né, tudo mais de Deus. E aqui a gente tem uma relação ainda mais completa, dizendo assim: olha, ninguém viu a Deus, mas quem vê o Filho vê o Pai. Essa é a ideia, porque o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, esse Deus revela o Filho é quem viu o Pai, é quem manifesta o Pai, ao ponto de que a revelação do Filho, desse Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, é quem se revela, é quem mostra quem é o Pai. A expressão, essa exatidão da ação do próprio Pai, ou do Filho expressando o Pai, como diz Hebreus capítulo 1, se manifesta muito bem na pessoa do Filho. E mais uma vez, a essência divina é revelada. Cristo tem a mesma essência do Pai. São distintos, pessoas distintas, assim como o Espírito Santo, mas eles têm a mesma essência. E isso precisa ser muito bem claro. Esse terceiro ponto é a grandeza do evento, que é justamente isso. Ele é grande porque nós vemos a exata expressão do ser de Deus. Jesus, revela-nos o Pai. Não tenho estado tanto tempo com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. É a mesma glória, é a mesma essência. É Cristo Jesus. Essas belezas aqui faladas do texto precisam fazer com que a gente relembre constantemente as verdades fundamentais da fé. Lembrar constantemente que o Evangelho não é algo a ser esquecido, é algo a ser relembrado pelo crente. O crente vive o Evangelho. E o Evangelho tem várias facetas, mas a basilar, a essência dele, o fundamento, digamos assim, desse Evangelho é a encarnação. As boas novas começam aqui. Aqui não, né? Foi falado lá em Gênesis 3. Mas o que é as boas novas de Gênesis 3? É que o Messias nasceria. O Messias viria. Ele encarnaria. É o que é anunciado lá depois da queda. Está lá. E aqui esse evento finalmente ocorre. E os profetas também falaram sobre esse evento. Isaías falou muito, Moisés falou, né? Quando você lembra Jesus no caminho de Emaús, e ele diz que ele percorreu, né, os profetas, a lei e tal, mostrando que tudo culminava em Cristo. Essa beleza é o Evangelho, a essência, a base. O Cristo encarnado viveu, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e chama cada homem ao arrependimento e à fé no Salvador. Eu trouxe algumas aplicações. E eu quero que a gente já vinha aplicando algumas coisas, mas eu quero que a gente relembre algumas coisas. A vinda de Cristo tem mexido com você, ao ponto de que os eventos do mundo mexem com você, os acontecimentos não só mundiais. Eu falei dos mundiais porque normalmente eu lembrei de coisas que afetam a maioria da sociedade, mas de um modo mais particular, na sua vida mais íntima, nos seus gostos, que aqui a gente vai ter divisões aqui de gostos, né? Algumas coisas, uma pessoa gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra, a pessoa gosta de uma cor, outra gosta de outra, gosta de futebol, não gosta de futebol, gosta de alguma coisa aí, sei lá, você gosta de N coisas que outras pessoas não gostam, e assim vai. Tem coisa que compatibiliza, né? Deixa igual ali, fica compatível, mas tem outras coisas que não é compatível, mas
Todos temos coisas na vida, eventos, acontecimentos, coisas que gostamos ou nos programamos para fazer. Essas coisas, todas elas, que você possa imaginar, têm o mesmo peso, ou muitas vezes é mais pesada para você do que o Evangelho de Cristo, do que esse acontecimento, do que esse evento, que tem impactos não só lá atrás, mas tem impactos hoje e continuar tendo por toda a eternidade. A gente vai estar em vida eterna por causa da bênção de Jesus Cristo. Sem Ele, nós não estaríamos na vida eterna. E lá na eternidade estaremos em comunhão mais plena, mais completa ainda com Ele. Nunca cessará. É Cristo o nosso tudo que temos? Ou é outra coisa? Ou é o time do coração, é o meu trabalho, é o meu emprego, é minha família, é o meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu marido, minha esposa, enfim, o que é o seu tudo que tenho? O que te mexe, o que te faz dar peso, seja acontecimento ou até pessoas, como eu citei agora? Tudo isso, porque o Evangelho, ele é uma pessoa, tem a mensagem, claro, mas ela fala da pessoa de Cristo. Ele é as boas novas. Ele é a graça, a bênção do reino e tudo mais que contempla o Evangelho. E essa realidade tem mexido com nós, essa graça mais abundante, como a gente vê muito em Hebreus, da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, tem mexido com nós? Ou nós estamos como os hebreus, querendo passar do novo para o velho, querendo sair daquilo que é mais sublime para aquilo que não é tão sublime? Que muitas vezes até o mundo, né? O pessoal estava querendo sair, provavelmente, sair do cristianismo para voltar para o judaísmo, regredindo, né? Então, Paulo não, né? O autor de Hebreus, né? Não sei se é Paulo, mas fala dessa grandeza. O Cristo superior, aí mostra os levitas, sumo sacerdote, Jesus é um sumo sacerdote melhor, e tal, e tal, e tal. Percebe como nós temos visto tudo isso? Será que temos sido impactados dessa forma? Na nossa vida, no cotidiano, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na faculdade, como nós temos vivido? Se essa é a verdade, nos impacta sim. A salvação devia fazer com que você e eu amássemos mais ao Senhor. Olha os exemplos de Ana e de Simeão. Senhor, me despede em paz, pois eu vi a tua redenção, eu vi a tua salvação, eu vi o Cristo. Pode me despedir em paz. Eu posso morrer tranquilo agora, porque há algo muito mais sublime que minha vida, e eu já vi aqui, Cristo. Ele só viu a pessoa de Jesus. Nem teve a oportunidade dos apóstolos de conversar, de estar ali, né? Ele só viu a redenção. Pronto. Você nem tinha começado o seu ministério, ele era criança ainda, né? O ministério lá que ele começa depois com os apóstolos, mas era o Cristo sim, já manifestava a glória de Deus, e enfim. E isso fez toda a diferença na vida de Simeão e Ana. Isso tem feito a diferença na sua vida? A salvação tem feito ou não? Ou você acaba desperdiçando essas bênçãos com outras coisas e não se dedicando como deveria ao Senhor, trocando o Senhor por tudo e qualquer coisa, ou por muitas coisas? E eu falo isso muito na prática, tá, irmãos? Porque, na teoria, se eu perguntar até para mim e outras pessoas, todo mundo vai falar, não, nós cremos, nós amamos, nós queremos mais e tal. Mas na prática, na vida, muitas vezes o discurso não está sendo coerente com a prática. Esse sempre é o problema. Isso é onde nós devemos nos examinar diariamente. Eu amo o Senhor, isso, aquilo, outro, eu quero tal, tal. A gente tem um discurso bonito e correto, até porque, graças a Deus, aqui, a igreja, eu creio que prega a palavra, prega o Evangelho, é uma igreja que tem pastores aqui que estão tentando se capacitar para trazer as Escrituras, tem escola dominical, tem curso de teologia aqui na quinta-feira. Então, a igreja tem o estudo das Escrituras, então os irmãos conhecem as Escrituras, o Evangelho, quer se aprofundar e tudo, mas muitas vezes não é o discurso que está ruim. O discurso, ele fala, não, Jesus morreu, aí você explica. Mas o problema, muitas vezes, é a prática de vida. É o discurso que não condiz com a vida. É o problema que eu falo uma coisa e vivo outra. Esse é o problema. E isso que a gente tem que se examinar. É isso que esses homens eles estavam discursando e vivendo. A gente, às vezes, discursa e não vive. E é isso que tem que ter remoído na nossa mente, nos nossos pensamentos. E vivido em todas as etapas da vida, não só nas práticas do trabalho, da faculdade, do colégio, mas também nos seus pensamentos, naquilo que te motiva, naquilo que traz à sua mente a esperança, o que traz à sua memória aquilo que te faz, ficar alegre quando pensa, quando deseja ou quando quer alguma coisa.
Isso tinha que ser também o evangelho, ou teria que estar entre todas as coisas. Não é que as outras coisas são pecados, o problema é que a gente pega as outras coisas, coloca e o evangelho é esquecido. A gente precisa olhar isso e refletir, precisamos ter isso em mente. A santidade fica ainda mais desejosa devido à beleza da salvação de Jesus. Eu não vou ler o texto, mas exemplo da mulher samaritana, né, quando ele fala não peque mais, ela vai pregar a palavra e tudo mais. Quando ela entende a salvação que ela recebeu de graça, ela fica maravilhada, vai para a cidade chamar o povo para falar de Jesus, para ver quem foi Jesus. É a alegria contagiante. E assim a gente percebe que muitas vezes a gente entendendo que nós somos salvos, não só a ideia de pregar, mas até a ideia de querer ser santo. Como é que eu agrado esse Cristo? Ele fala em vários textos que quem é o amigo dele, quem é discípulo dele, é aquele que segue os seus mandamentos. Esse é o que me ama, é o que segue os meus mandamentos. Não adianta eu dizer, eu amo o Senhor, e não vivo os mandamentos dele. Eu não estou amando. Ele vai dizer, quem me ama é aquele que segue os meus mandamentos. Então, essa ação precisa ser feita diariamente na nossa vida. E isso vai acontecer melhor quando nós sempre meditarmos e lembrarmos das belezas da encarnação, das bênçãos concedidas com a vinda de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. E aqui uma palavra final para aqueles que não creram no Evangelho. Eu sempre gosto de trazer essa mensagem e sempre falar para aqueles que não têm um compromisso com Cristo. Aos crentes, é só essa lembrança e lembrar e viver o Evangelho de Cristo, que é belo, não é só, né? É muita coisa, mas faz com que eu e você possamos amar e desejar mais o Senhor. Mas aqueles que não conhecem Jesus, eu li João 3, depois do 16, né? Então você vê que aquele que não crê em Cristo já está condenado, já está perdido. E a vocês eu faço um convite, mais uma vez, que esse Evangelho, essa beleza, daquele que, como diz Efésios capítulo 2, que agora nós estamos aproximados, estamos nas alianças das promessas, mas você que não creu em Jesus, você não está nas alianças, você não está recebendo as promessas, você está sem Deus e sem esperança no mundo, distante do Senhor, caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a sua condição, condenado, perdido, não reconciliado. Você não tem paz com Deus, você é inimigo de Deus, você é rival de Deus. Isso é loucura. Era mais fácil você arranjar briga com o presidente das nações mais poderosas do mundo, com os caras mais perigosos da cidade. Era muito mais sábio do que ser inimigo de Deus, porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer ser que exista neste mundo. Até porque só tem gente aí poderosa porque Deus permite, porque Deus assim controla e governa todas as coisas nas suas macro e mínimas coisas. Falo para você, arrependa-se, venha para Cristo, saia dessa loucura, dessa tolice que é ser inimigo de Deus. Você está perdido, você está caminhando para o inferno, você tem Deus como seu rival, você não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que creu em Jesus Cristo. A gente tem vários textos que falam sobre isso. Somente aqueles que receberam o espírito de adoção. Deus só tem um filho, Jesus Cristo, e aí nós fomos adotados por meio de Cristo. Se você não tem Cristo, você não é adotado, você é rival de Deus, você não é filho de Deus. Arrependa-se para você se tornar filho de Deus e fazer parte da família de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. É uma bênção sem medida. É dádiva, é graça sobre graça, Senhor. Muito obrigado. Não somos dignos. A graça é justamente isso, o favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, Pai, recebemos. Merecíamos o contrário. Éramos dignos de condenação. Mas a graça, que é um favor para aqueles que não merecem, nos alcançou. Por meio dela, hoje nós estamos aqui, podendo cultuar, louvar e agradecer ao Senhor. Ter comunhão, ser igreja, congregar. Somos habitados pelo Teu Santo Espírito da promessa, que só os crentes em Jesus têm, porque isso foi conquistado por meio de Cristo Jesus para nós. A nova aliança, essas bênçãos só temos por causa do nosso Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Faz lembrar a cada crente, a mim e a todos os irmãos aqui presentes, das belezas do Evangelho, para que a gente, como igreja, possa amadurecer sempre nos fundamentos e crescer assim nas demais debates ou coisas que possam acontecer, mas sempre firmados em Cristo. Essa verdade possa nos impactar constantemente o coração, nos ajudar a viver em santidade, a lembrar da graça do Evangelho e da bondade do Senhor. E assim querermos cada vez mais pensar, desejar e entender que o Senhor é tudo que temos. E que nada nesse mundo pode competir com o Senhor. Que nada nesse mundo pode tomar o teu trono no nosso coração e na nossa vida. Porque o Senhor é superior a tudo. E nós não temos nem como agradecer a tudo que o Senhor tem feito por nós. Só sabemos dizer amém e obrigado, Senhor. E te louvar. E damos a nossa vida a Ti. Porque o Senhor é digno. E sabemos que o Senhor merecia muito mais. O Senhor é tudo que temos, Pai. Que a Tua igreja possa lembrar disso. E para aqueles que não creem em Ti, estão perdidos, são rival do Senhor, são inimigos de Deus, a estes eu peço, traz para Ti, que eles se convertam, que Teu Santo Espírito toque, que haja realmente uma compreensão e uma conversão, e que haja uma mudança, que o tanto Espírito toque convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele chegue até Ti, por meio que o Senhor o tocou e o chamou. Em nome de Jesus, traz os perdidos, traz os que não Te conhecem ao arrependimento. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Sim, te oro, te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos.